Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um episódio especial do Pode Com Ela. Vamos fazer uma retrospectiva dos 12 episódios da primeira temporada do nosso videocast. Primeira temporada porque sim, teremos outras a partir de fevereiro, março do ano que vem, vocês saberão em primeira mão, mas as gravações começarão antes e a gente vai contando para vocês aqui no canal. Na verdade, esse projeto nasceu numa escala muito menor do que ele se tornou. A gente pensou em fazer lives no começo, depois conversando com todo mundo que estava envolvido aqui nesse projeto, surgiu o Pode Com Ela aqui no YouTube, no Spotify e no Deezer. E, gente, é um projeto apaixonante. Levar história para vocês é muito legal, porque as histórias inspiram. E essa é a intenção do Pode Com Ela. A gente começou em um outro estúdio e a gente foi criando a identidade do Pode Com Ela, e aqui chegamos no Juice, que tem tudo a ver com empreendedorismo feminino, que é um lugar super cool, super cheio de histórias diversas, e a gente vai continuar por aqui ano que vem também. Não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação é como jornalista. Tenho uma experiência em TV de um tempo anterior à advocacia e ao empreendedorismo, e esse projeto me proporcionou resgatar essa veia da comunicação que nunca me largou, apenas profissionalmente acabou ficando de lado, mas sempre esteve e caminhou junto comigo a minha vida inteira. Escolhi a comunicação porque acredito que a fala, que a comunicação, que contar histórias, que mostrar exemplos é muito produtivo e tem um impacto na vida do outro. E aqui estamos no Pode Com Ela, rumo à segunda temporada. E por falar nisso, ninguém menos do que Fernanda Burger foi a minha primeira convidada. E ela tinha que ser a minha primeira convidada desse projeto novo, porque ela se formou comigo na faculdade de jornalismo. A gente dividiu o primeiro emprego dentro da área de comunicação. Eu trabalhava de manhã e ela à tarde, ocupando a mesma função. E a gente tem uma história de parceria, de vida profissional e de amizade. E eu não poderia pensar em chamar outra pessoa que não a Fê, para estrear comigo esse projeto que foi pensado e criado com muito amor. A conversa com a Fê fluiu tão bem que a gente contou histórias pessoais. Eu contei uma história minha, pessoal, da época em que eu trabalhava em TV e era repórter, em que eu entrevistei um mudo. Eu conto isso porque a inexperiência, aliado à capacidade de improvisar do momento, eu levo isso pro resto da vida, porque me marcou. Eu tive que, naquela hora, pensar o que fazer e seguir em frente, porque eu não podia parar, eu estava numa transmissão ao vivo. Eu entrevistei um mudo ao vivo. Como uma pessoa entrevista um mudo ao vivo. Eu consegui fazer isso. Só que, assim, foi muito surreal, porque me chamaram, eu tava no link, eu tive que andar, e aí tinham 94 jovens, só um era surdo e mudo. Você escolheu 94, a dedo. E eu fui andando e falando, feliz da vida. E eu olhei pra ele e falei, nossa, que legal, né? Qual é a sua expectativa? Você tá feliz de estar aqui? Que realização, que coisa incrível. E ele... Eu falei, é muita emoção, você não consegue falar isso, né? É muita emoção. Aí minha diretora gritava no meu ouvido, é o surdo e mudo, sai daí. Eu tive um acesso de riso que eu não conseguia parar. Mas assim, depois eu fui me desculpar com ele, porque não era dele que eu tava rindo, era da minha pataquada, gente. Porque em 94 eu achar um surdo e mudo e querer entrevistar ele ao vivo, né? Qual é a probabilidade para os matemáticos, disso acontecer? E a gente também trocou outras informações, como quando ela entrevistou a mãe de um rapaz que era o personagem da história dela, e ela contou também como se sentiu referente a isso, os bastidores de uma reportagem que ninguém assiste, a gente só assiste o que passa no ar, o que é editado, que fazem um filtro daquilo que a gente vivenciou, mas ninguém sabe o que está por trás. E a Fernanda contou pra gente que esse por trás da câmera é muito importante na hora da realização e da idealização da matéria que vai ao ar para vocês. O que mais a gente fez foi acompanhar prisões, né? E desgraças. Porém, não é comum nessas reportagens a gente encontrar os familiares das pessoas presas. E hoje eu encontrei a mãe do rapaz que estava preso. E ela estava arrasada, assim, sabe? E aquilo também mexeu comigo, que eu falei, caramba, né? A gente conta a história sempre pela visão só do que a gente sabe, daquele crime que foi cometido, né? Mas ele tem a família dele. E é uma família trabalhadora. E a gente ficou... Às vezes nem sabe, né, o que tá acontecendo. Nem sabe.
A gente perdeu ali, eu e o cinegrafista, que é super meu parceiro, a gente ficou horas falando com a mulher, sabe? A gente perdeu aquele tempo da matéria. E foi ouvinte dela, né? E foi ouvinte dela. Às vezes a pessoa Isso precisa foi, acho que foi de uma um coisa colo, curiosa, né? porque ninguém imagina. Isso é um bastidor total de uma reportagem, que isso não vai pro ar. Ela não queria dar entrevista, entendeu? Mas acontece, a gente tá numa delegacia, a gente tá vivenciando tudo que acontece naquele momento, daquela prisão, daquela matéria. A Fernanda Burger também é mãe de menina, assim como eu. Eu tenho 2 e ela tem uma menina fofa. E o mundo que a gente vai deixar para as nossas meninas é algo que me preocupa bastante. E a gente acabou tocando nesse assunto, conversando sobre isso, quais são os anseios, as inseguranças de mães de menina, dentro principalmente do mercado de trabalho, como ele se apresenta hoje e no que vai acontecer daqui para frente. Vamos olhar o que a gente falou? E como profissional, mulher e mãe de mulher, como você enxerga a sociedade hoje para as mulheres, Fê? Dificílima. Amiga, eu Que acho assim, resposta ótima. eu falo para as minhas amigas que têm meninos, eu falo, gente, vamos criar esses meninos, sabe, para uma sociedade mais igualitária. Eu queria, assim, sinceramente, que a Bia carregasse um pouco menos peso do que eu preciso carregar por ser Nossa. mulher. É a mesma sensação que eu tenho com as minhas, Fê. E olha, meu marido é ótimo, também te amo, tá, Ju? Porém, a responsabilidade que eu tenho, principalmente, isso parece tão repetitivo, né? É. Mas em tomar conta da casa, sabe? Isso é muito da mulher. Porque tá intrínseco na gente, né? A gente é criada nos moldes de que é isso. A mulher nasceu pra ser mulher, ser a mãe, ser a provedora do lar, né? De estar ali organizando tudo. De tomar as decisões. Tomar as decisões. E é um peso que, pô, De é controlar gigante. as emoções, né? No ambiente familiar. Porque se a mulher tá mais vulnerável, parece que toda a casa desestrutura, né? Exatamente. Isso é um peso. Porque parece que a gente não pode nem ter uma TPM, né? Não Que pode. até a cachorra percebe. Ah, é verdade. É Né? incrível. É como a gente tem realmente esse legado, né? Então eu gostaria, assim, muito, mas muito que pra Bia fosse mais fácil. Eu também gostaria. Que fosse menos o peso pra ela, que às vezes eu tô bem cansada. O segundo episódio foi com a Keka, uma influenciadora artesã maravilhosa, alto astral total. Ficou conhecida na internet na pandemia pelas receitas que ela começou a fazer na cozinha com a família, com o marido, com o filho. Os trends que ela fez também com o marido. Ela ensinou uma receita de cocada cremosa, até trouxe aqui no Pode Com Ela, e eu ainda vou fazer essa receita, vou gravar, vou mostrar aqui pra vocês. Querem ver? Confere aí como foi esse papo. Não, gente. Olha só. E eu Tava fui todo no mundo aqui restaurante e querendo tudo, comer dei a cocada uma chavecada da Keka. no garçom. E aí cheiro. ele falou assim, leva isso, leva isso, leva aquilo. E a gente que eu sou dona de casa, que gosto de cozinhar, falei, nossa, vou fazer, vou experimentar. E fui e tal, e deu super certo. E claro que eu não ia fazer na internet, né? Então eu fui fazendo, fui gravando, deu super certo, conquistou, falei, vou postar. E nossa, ela surpreendentemente. Mas assim, foi. Dá licença, eu vou ter que comer um prova, pedacinho. porque você Mas queria provar. Eu queria muito. É uma delícia. Eu queria muito. Mas foi ela que startou essa coisa da receita ou foi o queijo Não, brie? foi o queijo brie. O queijo brie foi o primeiro, lá em 2020, no auge da pandemia. Agora pode falar bastante enquanto eu como. E a cocada foi agora, na Páscoa. Eu falei, gente, vamos fazer uma receita sem chocolate para Páscoa? Então, deixa eu te dar uma dica. Aí fiz. E aí eu sempre falo assim, gente, você vai impressionar aquela tia chata que vem, que pergunta, que fala, que quer saber. E você fala que você ficou horas ralando coco e cozinhando e fazendo. E parece muito fácil, pelo que eu vejo. Não, você é postar. ridículo. Quem não tem a mínima Parece habilidade muito com a fácil. cozinha faz e arrasa, assim. Porque não tem uma pessoa que não me manda mensagem. Keka, todo mundo adorou, deu tudo E o super Elcio certo. faz? Então, o Elcio gosta de cozinha porque eu introduzi, assim, a parte Mas um saborzinho. de cozinhar nele. Ele gosta. Mas ele não sabe real, né? Ele estuda, lê, gosta de ler receita, mas ele faz ali com a receita. Mas ele me ajuda muito a arrumar Não, na cozinha, né? Eu Porque vejo. Ele aparece. Ele lava a louça toda hora. A Keka tem uma marca muito pessoal. Ela tem um bom humor nível máximo, o que é muito legal. A gente traz e transpassa isso pra vocês, esse bom humor. E o mais legal é que a gente fez a entrevista de pijama. Por quê?
Vocês vão ver aqui com a gente por que a gente fez de pijama. Esse episódio teve um patrocínio do Mademoiselle Lingerie e a Keka, depois disso, continuou atuando na Mademoiselle, porque foi tão grande o sucesso do nosso podcast que a gente criou essa conexão entre a Keka blogueira e a Mademoiselle Lingerie. Vamos conferir? Agora, a gente tá aqui, eu acho que vocês perceberam, estamos vestidas de pijama. E por sinal, um pijama, Por né? sinal, um pijama daqueles da Mademoiselle, incrível, que a Cris nos presenteou aqui, nos patrocinou, porque a Keka e o pijama tem uma história, né? É. Apesar de eu sempre pregar de não trabalhar de pijama, porque eu trabalho em casa, Ela né? trabalha em casa, mas agora a pandemia fez uma nova Keka. Foi, a pandemia transformou. Acho que quem não se transformou, Nossa. né, na pandemia? E o Pode Com Ela continuou e entramos no Outubro Rosa. E claro que a gente precisava fazer um episódio especial para falar da saúde mental e física das mulheres. Dessa vez, tivemos a presença de duas convidadas pela primeira vez na bancada do Pode Com Ela. A doutora Carolina Vaiego, neuropsicóloga, e a doutora Juliana Stivaletti, ginecologista. As duas trouxeram à tona assuntos muito especiais e importantes. Sobre a saúde mental, algo que eu penso muito durante a minha vida, como mãe e empreendedora, é essa coisa da carga excessiva que as mães carregam mentalmente e emocionalmente ao longo do tempo e que a gente tem que saber dosar e levar com mais naturalidade. Vamos ouvir o que a neuropsicóloga falou. De vida com a mãe, toda a rotina da criança, até se eu estiver errada, a gente pode me corrigir, mas até por uma questão fisiológica da amamentação, daquele vínculo que está sendo construído com a criança, a mãe às vezes tem uma demanda maior do que o pai, do Às que a vezes, avó. né, Carol? Às vezes, Você eu tô foi bem tentando ser meiguinha. sutil. A mãe, às vezes, Eu tô tem tentando uma ser demanda. sutil. A demanda materna é infinitamente Exatamente. maior. E não termina nunca. E não termina nunca. Eu tive pacientes que tiveram que terminar a faculdade no meio da pandemia, amamentando a criança num peito, com a câmera daqui pra cima, enquanto o marido dormia. Isso é muito comum. Tudo bom, né? Entrando na saúde física e também mental, a doutora Ju Stivaletti falou pra gente que a depressão muitas vezes é mascarada por outras questões da vida cotidiana da mulher e muitas vezes ela pode ter uma questão ou uma causa hormonal, sim, que pode ser corrigida através de medicamentos. Vamos ouvir o que a Ju deu de dica sobre esse assunto pra gente. No pós-parto e no climatério, que são as fases da vida da mulher, onde ela tem umas alterações hormonais intensas e acentuadas e que aparece muito a Mas depressão. é depressão mesmo? Depressão mesmo. Depressão é um sintoma do climatério. E muitas vezes é tratado como depressão e, na verdade, é falta de hormônio. E qual é a incidência? Você consegue mensurar no seu universo, Ju? No meu é muito, né? Porque eu faço muito climatério. Então, Então mas eu tenho vários psiquiatras, por exemplo, e neuro, que encaminham pra mim pacientes que estão tomando diversos antidepressivos e que não melhoram. E aí, quando você tem esse olhar do... Lógico que não melhora. A pessoa, na verdade, não tá precisando de medicação. Ela tá precisando de uma modulação hormonal. Ela tá precisando de uma reposição de hormônio. Então... Que incrível, né? Acontece muito. Outro assunto muito comentado durante esse episódio foi sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome do estafamento profissional, aquelas mulheres que acabam carregando o mundo nas costas e têm consequências emocionais bem severas. Então, a questão do burnout hoje, você vê isso quase todo dia, né? Um monte de gente aí esgotada porque não consegue dar conta do recado e nem tem que dar mesmo. É isso que as pessoas precisam entender. E elas vêm em busca de uma medicação. E quando você fala, não é a medicação que vai te tirar desse burnout, não é a medicação. É a mudança do comportamento. Você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que fazer uma atividade física, você tem que comer melhor, você tem que gerenciar o estresse. Essa é a parte mais difícil. O mais fácil é você tratar a doença. O mais difícil é você convencer a mudança de hábito e a mudança de comportamento. Porque entrou num automático. Eu sei fazer isso, é só assim que eu consigo viver. Então, quando você dá um passo para trás e mostra para elas que a sua doença tem que ser tratada de dentro para fora, porque aí sim a gente vai atingir a real causa desse problema, você vai viver melhor e vai tomar muito menos remédio. Esse foi o episódio mais fofinho do Pode Com Ela, se é que eu posso dizer. A gente teve um convidado especial, peludinho, aqui para falar
da Petland, um casal super empreendedor que resolveu arregaçar as mangas e construir um negócio, começar um negócio do zero. Quer conhecer essa história? Olha aí. Começamos muito pequeno na época, né? Muito pequeno. Então, assim, eu fazia entrega, eu atendia. Era eu e mais uma moça que dava banho na época, quando começou. E aí foi indo, fomos contratando pessoas, fomos crescendo. Vocês já estavam juntos? Já estávamos juntos, já. E aí fomos crescendo, crescendo, crescendo. E chegou um momento que nós fizemos uma obra e ampliamos, e aí contratamos pessoas. Chegou uma hora que já tinha um quadro de eu e mais 4 pessoas na loja, 5. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e chegou uma hora que estagnou. Aí nós abrimos a segunda unidade, isso com 8 anos mais ou menos de loja. E aí foi um sucesso a segunda unidade, que é no Gonzaga. Também do seu irmão e você Também. como funcionário. Só que aí lá trabalhava ele, trabalhou minha mãe. Minha mãe também era do ramo, minha mãe tinha de outro ramo, minha mãe era comerciante, ela tinha uma corretora de seguros. Então a veia do empreendedorismo estava lá na família toda. Sangue de vendedor é da mãe. Nessa história, o empreendedor e a empreendedora, o casal de empreendedores, tiveram que tomar uma decisão. E é disso que a gente fala quando fala de empreendedorismo. Decisões fazem parte do processo. Eles começaram do zero, um negócio próprio, sem bandeira conhecida. E quando a concorrência se estabeleceu e começou a apontar na frente do negócio deles, eles tiveram que decidir por onde seguir. Quer saber o que aconteceu? Fica aí e assiste com a gente. Enfim, aí eu fui atrás desse cara, que é o Márcio, conversei com ele, ele falou, ó, nós vamos abrir lá. Falei, cara, não faz isso não. Se você fizer isso, lascou, não tem o que fazer. Aí fomos conversando, ele, te interessa mudar? Colocar o nome, reverter, mudar, virar bandeira, fazer essa conversão? E aí eu falei, bom, claro. Só que a gente não tinha caixa, não tinha grana, não tinha nada. Só nome. E know-how, né? Muito importante. Só o nome e assim, né? Embora o CNPJ era novo, tinha 2 anos só o nosso CNPJ, né? Porque Ah, você abriu um novo eu CNPJ, abri um novo você não CNPJ, comprou o eu do não seu irmão. comprei o CNPJ do meu irmão, eu abri um novo. E aí ele tinha 2 anos, não tinha muita credibilidade financeira, né? Em pegar empréstimo no banco. Não tinha o Enfim. Pronamp, nem o PEAC, Não né? tinha Porque não tinha conta da nada, pandemia, então não nada, tinha esses não tinha facilitadores nada. de hoje em dia. Mas aí o que acontece? Deus é maravilhoso, né? Em muitas áreas assim, no momento que você acha que não tem saída, Tem. sempre tem. Nem sempre o que parece é no meio do caminho. Pode parecer meio óbvio o que eu tô falando, mas no empreendedorismo é isso mesmo. Muita gente tem aberto vários nichos de mercado, principalmente o do pet shop, achando que é algo fácil de se estabelecer e de permanecer. Mas nem sempre é assim. E o empreendedor, nosso convidado, contou pra gente a história deles. E é um mercado em muita ascensão, né? Ele cresceu muito desgovernado. Muito. Por quê? Porque saíram montando coisas. Vamos fazer, vamos ver no que dá. Vamos fazer, vamos ver no que dá, né? E essa parte do empreendedorismo que você falou, enfim, empreendedor, a palavra já diz, dor, dói. Pra caramba. Hoje em dia no Brasil, É. dói você ser empreendedor. Tem muito Mas- suor lá, mas né? Você constrói. Se você se aplicar, você constrói. Então, assim, hoje um cara que resolve montar um pet ou qualquer outro comércio no Brasil, ele é um corajoso. É verdade. Ele é um corajoso. Os impostos te consomem de uma forma que aí você pensa, vou ou não. E a The Box Shop também acompanhou a gente nessa primeira temporada. Claro, apoiando o sonho de uma empreendedora, que sou eu mesma, mas levando a vocês a minha história e a minha inspiração em fazer diferente. A The Box Shop, além do Insta, que está aqui embaixo, o @The Box Shop com 2 P's, temos o site agora próprio, uma plataforma própria para vocês comprarem com mais facilidade e segurança, theboxshop.com.br. Lá você encontra todos os tipos de produto, desde make até cuidados com o cabelo, skincare, e a gente aceita sugestões de que produtos vocês querem ver a mais na The Box Shop. Manda pra gente também aqui. Então vai lá, segue o Insta da The Box, que tem muito conteúdo legal sobre todos os tipos de cuidado com o cabelo e pele, e entra no site e confere tudo que a gente tem para oferecer para vocês. E a gente gostou tanto de entrevistar mais de um convidado ao mesmo tempo que,
trouxemos mais 2 convidadas maravilhosas. Foi um papo super alto astral, super divertido, quebrando paradigmas que estão na nossa cabeça há tanto tempo. E a gente veio falar, sim, sobre quebra de padrões estéticos, tudo que a mulher traz na cabeça há tanto tempo como sendo padrão. Mas é o padrão de quem? É o seu? É o meu? É o dela? Vamos ver o que a Keka e o que a Thay, a profissional de educação física e uma nutri maravilhosa, falaram pra gente nesse episódio. O bem-estar de uma forma geral, eu acho que assim, impacta muito além dessa questão do ganhar peso, do perder peso, essa é a vida, o dia a dia mesmo, né? É você ir trabalhar com disposição, é você conseguir estudar e mentalizar aquilo de forma mais fácil, é você ter disposição para suas atividades diárias, e aí a alimentação junto com a atividade física é essencial para que isso aconteça. Foi muito legal ouvir de uma nutricionista que a dieta tem que ser adequada e adaptada às possibilidades de cada pessoa. E isso é o que ela foca dentro do atendimento dela. Dietas restritivas demais, muitas vezes, não perduram no tempo. Já aconteceu isso com você? Comigo, diversas vezes. Vamos ver o que a Thay contou pra gente sobre isso. Eu sempre falo isso para todos os pacientes, não existe nenhum alimento, seja pão de queijo, Nutella, seja o que for, que tenha capacidade de te engordar ou te emagrecer de forma isolada. Então, o que a gente precisa sempre é entender o que é importante para o paciente e dentro daquilo, a gente insere aquele alimento que é importante para ele na alimentação, ajustando a quantidade de uma forma geral, da alimentação de uma forma geral, as calorias da dieta de uma forma geral. E não necessariamente aquele pão de queijo ou aquela comida que ele está comendo vai engordar. É o contexto que importa, né? É o quanto ele gasta, é o quanto ele come, e isso é possível fazer. Então, por exemplo, eu, Thaísa, amo tapioca, então na minha alimentação eu não fico sem minha tapioca. Ao passo que tem paciente que não fica sem um pão francês, ou sem um pão de queijo. Então a gente consegue, dentro da individualidade, ajustar o cardápio para que aquele paciente consiga seguir melhor. A melhor dieta é aquele paciente segue melhor. Claro que a gente falou sobre as crianças e os hábitos de vida das crianças de hoje em dia. Até porque eu, como mãe, sempre trago esse assunto à tona, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também tem essas dúvidas. E os filhos nada mais são do que o reflexo do que os pais comem, fazem. Isso nem sempre é um ponto positivo. A Thay falou sobre isso na questão da alimentação, das lancheiras escolares. E a Keka, que faz um trabalho muito legal de movimento, de educação física, de CrossFit Kids com as crianças que precisam se exercitar e sair do celular. Coisas que hoje as crianças não fazem, que é, tipo, pular uma corda, brincar de um jogo da velha, brincar de, sei lá, labirinto. Ela usa essas atividades que fizeram parte da nossa infância, da nossa geração lá atrás, que hoje as crianças não fazem mais, só que de forma extremamente lúdica, fazendo as crianças treinarem, mas sem aquela pressão do treino, né? De tipo assim, nossa, você vai lá, você vai fazer burpee, vai fazer agachamento e flexão, e tipo, extremamente chato. Que criança vai querer fazer isso? É verdade, Né? E aí eu vi, assim, ela dando aula, tipo, com uma super facilidade, assim, e as crianças super curtindo, sabe? Nossa, por que estão brincando? Eu não tô percebendo. E aí eu pagava um burpee quando precisava, enfim, então assim... Só que aí vira uma brincadeira, vira né? uma Você brincadeira. coloca o exercício que precisa ser feito na brincadeira, eles nem percebem, fazem porque estão ali. Exatamente. E quando eu falo que a gente gosta de histórias aqui no Pode Com Ela, é porque é fato. A Keka confidenciou pra gente que ela sofreu bullying quando era criança por não ter um padrão estético ou físico adequado ao que se espera pra idade. E ela contou pra gente como foi que ela lidou com essa situação e o que ela fez depois disso. Porque eu lembro de quando eu era criança, tipo assim, quantas vezes não tinham paciência comigo por eu estar acima do peso? Quantas vezes eu me senti excluída por estar acima do peso? Seus amigos não te chamavam pra algum jogo porque você estava acima do peso? Você era a última a ser escolhida. E o erro ali porque eu não vou culpar as crianças ou os pais ou a sociedade. Naquele momento, o responsável era o professor, né? Ele que tinha que estar ali tentando... Te entrosar, né? Me entrosar e tentar tornar aquela facilitar a situação, né? Isso, facilitar a situação. E nem sempre assim. Às vezes o professor, ele fomenta mais a ideia vai lá pro final da fila. Ah, não, ela é café com leite. E aí vai te jogando de lado e a gente vai percebendo. E aí, com o tempo, isso foi chamando muito minha atenção. E eu vi, talvez eu tenha escolhido o cross para trabalhar hoje, porque eu acho que é uma atividade física extremamente democrática. Então, o cross, ele tem um negócio que, putz, eu acho muito bacana, que é como a gente consegue trabalhar a autoestima de qualquer pessoa lá dentro. Verdade. Porque são muitas valências físicas trabalhadas. Então, normalmente, uma pessoa que ela é um pouquinho mais pesada, ela vai ter mais facilidade para pegar peso. E, pô, o crossfit, ele pega peso.
Você pode até não correr tão bem, mas, pô, você pega peso. O cara que corre muito bem, às vezes ele não é tão forte. Além disso, a Thay fez uma promessa e vou cobrar aqui. A gente vai fazer um dia ainda análise das lancheiras das crianças, do que a gente manda para os nossos filhos na escola. Quer ver? Fica aí. As professoras estavam falando das lancheiras das crianças, de algumas crianças lá que eu não vejo, né, assim, muito. Assim, é bolacha recheada. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Como a gente grava esse programa, só vai ao ar semana que vem, eu vou fazer uma chamada no Insta do Pode Com Ela e vou pedir para as pessoas enviarem foto das lancheiras dos filhos. Você faz uma análise? Boa. Vamos. Vamos Bora, fazer? Bora. Feito, Carol. Feito. Então eu vou lançar aqui, vocês estão vendo agora, mas a gente já vai ter feito isso durante a semana. E a Thay vai fazer uma análise da lancheira do seu filho. Olha, hein, capricha essa semana. Capricha. O negócio que é Olha a curioso. responsabilidade. E mais duas convidadas mega empreendedoras sentaram aqui com a gente, Ludmila Rossi e Flávia Saad, duas empreendedoras santistas que enxergaram na oportunidade o momento certo para empreender. Então, como a Lud fala, né, nós tínhamos essa vontade de ficar aqui e não só ficar reclamando que nada acontecia em Santos, mas sim de fazer alguma coisa, primeiro, para dar visibilidade às coisas que aconteciam aqui, que eram muito legais, as pessoas, as coisas, aos eventos, e a gente nem ficava sabendo. Tinha também uma questão geracional, porque a gente já vinha de um trabalho no digital, a gente já tinha esse trabalho mais com a comunicação digital, e a comunicação aqui em Santos sempre foi muito hermética, muito conservadora e muito presa no passado, Muito né? masculina. Muito masculina. Então a gente pensou assim, cara, por que a gente não dá uma cara nova pra isso e dá a nossa cara? Na época a gente tinha 29 anos, né? Novinhas. Aquela coisa meio imprudente até, né? Tipo, vamos lá e vamos fazer. E é muito engraçado porque... Quando a dá gente- certo, né? O tipo de coisa que dá certo assim. Exatamente. A gente já chegou com personalidades complementares, com habilidades complementares. O que foi a mola propulsora do Juice praticamente naquele dia já ter surgido, né? Então, assim, sei lá, menos de um mês depois, o Juice já tava no Dia ar, 21 de né? fevereiro de 2011 foi o dia que ele entrou no ar. E a vontade de começar um negócio próprio era tanta que a Ludmila nem esperou a idade possível legal para abrir um negócio e pediu a emancipação aos pais para abrir a MKT Virtual, uma das maiores agências de Santos até hoje. Na verdade, com 14 anos eu fiz meu primeiro site. Com 16 eu pegava a lista telefônica e ligava para as empresas. Aí eu chegava na reunião, era uma criança. Minha mãe, inclusive, ia me levar, né? E aí, com 19, que isso é uma coisa legal de contar, em 2001 eu tinha 19 anos. Façam as contas. E nessa época, no Brasil, você não podia ter um CNPJ. Você tinha que ter 21 anos para ter. Uhum. E eu precisei pedir para os meus pais para me emanciparem para eu ter o meu primeiro CNPJ, né? E foi a MKT Virtual. E assim, cara, nossa, não é uma visão incrível, maravilhosa, nossa, visionária, 19 anos, Bill Gates, né, criança gênia, não era isso. Era basicamente assim, cara, se eu não montar minha oportunidade, eu não vou ter como ficar em Santos. Basicamente é isso. Eu vou virar uma expatriada econômica, como diz o Linus, né? E eu não queria. E aí todo mundo pensa assim, putz, mas por que você não queria sair, viver outras experiências, lá. No fim das contas, não era não viver outras experiências. Eu queria viver muitas experiências, mas eu sentia, né, que tinha uma oportunidade de desenvolver o mercado aqui, que todo mundo, eu sempre falo, né, todo mundo vai embora quem fica. E de um encontro despretensioso, nasceu o Juice, um roteiro eletrônico de dicas do que fazer na cidade de Santos. Eu e a Flávia, a gente se reuniu em 26 de janeiro de 2011, no final do Santa Marta, faz tempo. E a gente se conheceu nesse dia, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Que a gente era amiga de infância e etc. Não, a gente se conheceu nesse dia. E nesse dia a gente viu uma dor em comum. Mas ao acaso? Foi apresentada pela namorada de uma pessoa que trabalhava comigo na MKT. A Natália, Sim. né? E aí, nós três nos reunimos esse dia, no final de Santa Marta, e a gente viu uma dor em comum, que era uma cidade que era incrível na nossa visão, né? Mas que a gente tinha sempre a sensação de que nada acontecia aqui, né? Que era uma cidade, que era um marasmo social e econômico, digamos assim. E aí a gente viu essa dor em comum, a Flávia também se identificava bastante, ela já jornalista, e nesse dia a gente decidiu montar o Juice Hub. Foi assim, vamos decidir... O Juice Santos, desculpa, é verdade. São Até eu muitos confundo, Juice. né? Agora é muita coisa. É um SA quase, né?
Mas nesse dia a gente decidiu montar o Juicy Santos e a história começou aí, né, Flávia? É verdade. E aí? E quem é de Santos, quem já passou por aqui ou conhece alguém santista, sabe que temos frases icônicas aqui na cidade. O tu, o Santos é um ovo e tudo isso elas colocaram em camisetas. As camisetas do Juicy são famosas e levam a nossa história e o nosso regionalismo para fora da cidade. A gente foi provocada, na verdade, por um cara chamado Heitor Cabral, que ele estava fazendo um evento criativo na época, ele queria o apoio do Juicy como mídia, né? Porque o Juicy sempre apoiou a galera, o pequeno empreendedor, o Juicy sempre foi isso, sempre. E aí ele provocou a gente e falou assim, eu vou fazer um evento e o tema é Existe Vida Offline. O tema do evento era esse, né? E aí ele falou assim, cara, eu quero dar um espaço para vocês no evento, vocês me ajudam a divulgar o evento. E, aproveita o espaço para vocês venderem alguma coisa, para vocês fazerem alguma interação, alguma instalação. ação, né? O Heitor, ele é cheio de ideias, assim, né? Bem diferentonas. E aí a Flávia me deu essa ideia, eu falei, porra, Flávia, puta que... Primeira reação sempre, né? Negação, né? Puta, o que a gente vai fazer? Fazer um meet and greet lá, cara? Pelo amor de Deus, Ficar né? vendo o Juicy no tablet, né? Fazer a Marina Abramovic, né? Ficar lá escrevendo, né? Escrevendo, né? Assista a jornalista trabalhando, né? Ia ser maravilhoso. Mas aí a primeira reação foi essa. A segunda a gente pode vender alguma coisa, né? E aí a gente começou a falar, bom, vamos olhar então para os dados, né? Vamos pegar alguns posts que bombaram e como isso vira camiseta, né? Encurtando muito a história. E a gente fez 300 camisetas para esse evento. Venderam todas. Para não falar que não venderam todas, sobraram uma de uma cor específica de um tamanho específico. Mas assim, o que tinha para comprar, vendeu. A gente falou, porra, tropeçamos no poço de petróleo aqui, né? E como eu já contei, o Pode Com Ela é gravado aqui no Juicy Hub, que é um empreendimento da Ludmilla, uma das nossas entrevistadas desse episódio. Se você quer conferir essa entrevista incrível inteira, vai lá no nosso canal, que o episódio tá na íntegra para você por lá. E finalmente conhecemos a Shirley. A Shirley virou uma referência de qualidade dentro da equipe do Pode Com Ela. Tamanha a importância e tamanho da pessoa que é a Shirley. Para você entender a dimensão do que eu tô falando, você precisa assistir o episódio dela. Se você não assistiu inteiro, vou deixar aqui para você uns pedacinhos do que foi a Shirley no Pode Com Ela, mas depois você tem que ir lá no canal e assistir o episódio na íntegra, porque a Shirley é uma história de vida. Acho que quando aconteceu o acidente, ali que aguçou mais ainda a minha vontade de dar orgulho, principalmente para a minha empresa, né? Porque eles poderiam ter me demitido um ano depois. Por que não? Muitas empresas fazem isso, a gente sabe. Eu sei que a essência da empresa da qual eu trabalhei jamais faria isso. Mas eu consegui, através, né, da minha faculdade, tudo, consegui fazer a minha carreira dentro da empresa. Mas para isso eu tive que sair daqui. Então eu trabalhei ainda 5 anos, né, em São Paulo. Subi e desci a serra todos os dias, acordando 4 horas da manhã, porque eu consegui uma promoção lá e não aqui. E aí eu falei, eu vou. Estava no primeiro ano de casamento, sabia que podia dar ruim. E aí foi quando eu consegui essa promoção, e depois veio minha filha, e eu falei, nada vai me parar. Subi e desci a serra com barrigão também, quase nasceu na serra. E de lá eu fui para outra unidade, consegui mais outro, né, subi mais um degrau. Mas o meu objetivo era ser coordenadora administrativa. E para isso, alguém tinha que se aposentar ou sair da empresa, né? E a minha chefe daqui, que foi a minha chefe, a coordenadora, ela estava para se aposentar naquele ano de 2019. E em 2019 eu fui convidada a voltar para Santos, né? Eu já estava em São Paulo já há 5 anos. E aí foi 2009. E aí foi quando eles falaram assim, olha, ela vai se aposentar, você pode participar do processo seletivo normalmente. Falei, claro que eu vou participar, eu vim para isso, eu já estou preparada. E me preparei mesmo. Foram 80 e acho que poucos inscritos e 4 meses de processo seletivo. E eu consegui ficar na Unidade Santos como chefe. E fiquei por 12 anos. Vocês conhecem a palavra resiliência? Pois é. Eu conhecia, mas ela tinha um outro significado antes da entrevista com a Shirley. Depois de conhecer a história dela, esse significado mudou para mim. E tenho certeza que vai mudar para você também. E aí ele sacou a arma e me deu 2 tiros, né? Ele me deu um tiro no braço e um no peito, bem próximo ao coração. E na sequência ele deu 2 tiros nele e ele acabou encerrando a vida dele ali. E aí foi quando tudo começou.
Porque ali eu senti uma coisa forte que era, eu vou falar que além da presença de Deus, porque eu era muito católica naquela época, né? Mas eu comecei a conversar comigo mesma e pedir para Deus que eu queria dar orgulho aos meus pais. E falava para Deus, não me deixa morrer mentalmente, né? Claro. Porque o corpo fervia, né? E eu falei, não me deixa morrer, eu quero dar orgulho para os meus pais. Porque eu estava numa empresa que comecei a ganhar bem. E antes eu era professora de escolar, ganhava muito pouco. E eu falei, deixa eu poder dar uma casa para os meus pais. Deus não me deixa. Eu fiquei o tempo todo falando, tanto é que eu fiquei o tempo todo consciente, não perdi a consciência. E todo mundo conseguiu me salvar em tempo, né? Porque foi uma coisa muito rápida, e eles não sabiam que a bala estava atravessada. Então, foi uma emergência muito rápida que deu tudo certo. A Shirley passou por muitas coisas na vida. Sofreu uma tentativa de feminicídio, fez uma transição de carreira e seguiu em frente. Foi atrás da busca do sonho dela. A Shirley queria transformar a vida das pessoas de alguma forma. E hoje, efetivamente, ela transforma com a mão e o coração na massa. Mas eu falava assim, mas eu posso mais. Eu quero ajudar pessoas. E como que eu posso ajudar mais pessoas? Ok, que na empresa aqui eu já ajudo pessoas, mas eu quero ajudar diretamente. E aí foi quando começou a aguçar. Em 2018, tanto é que eu fiz até mentoria, né, com a coach, para saber se era isso que eu queria. E só participava. Ela falou assim, já escreve a empresa aí, Xi Organiza. Desenha como que vai ser a Xi Organiza. Eu falei, uau, vai... E já coloca pequenas metas. E coloquei pequenas metas, né? E aí foi quando eu falei, eu vou conseguir ajudar mais pessoas sendo empreendedora, não sendo gestora. Sou grata a tudo que eu passei. E eu precisava fechar esse ciclo, né? E fechei da melhor maneira. Tanto é que todo mundo fala, você sente falta da empresa? Sinto, de algumas coisas, né? Mas hoje eu tô tão focada no personal organizer, de ajudar as pessoas a transformar vidas através de organização, que tudo que eu aprendi dentro da empresa, eu tô conseguindo agregar de uma outra forma, Claro que né? sim. Porque a gente não esquece, né? De jeito 25 nenhum. anos, A né? vivência a gente A incorpora vivência e passa pra incorpora. frente. Porque Isso. é importante isso. Isso. Então, eu estou super feliz, né, com essa nova profissão e me encontrei mesmo. Acho que quando você não tem que ir pro modismo, de jeito nenhum. Muitas pessoas vão pro modismo, porque vê a colega fazendo. Não, eu vim me preparando para isso. E nós temos que fazer certificações, inclusive, e especializações para eu conseguir entender a sua necessidade, né? Para eu entrar na sua casa e entender, fazer essa leitura. Mas nem só de inspiração, resiliência e muito amor foi o episódio da Shirley. A gente também teve um momento de muito humor e risada com as histórias que a Shirley contou dos perrengues que ela já passou dentro da casa dos clientes. A cliente estava numa casa nova e ela assim, cuidado! Ela gritava, a gente, mas calma, oi, tudo bem? Ela, cuidado para não manchar o piso, mas eu preciso pisar. E a gente usa o protetor, né? O protetor do Propé no pé. Mas aí o rapaz da mudança via com as mudanças, só que eles vinham da rua para dentro de casa, porque era uma casa. Ai, vocês estão sujando o chão, cuidado! Ela gritava com todo mundo. Aí eu fui pegar e arrumar a cozinha dela, né? Cheio de taças, né? Aquele armário lindo, maravilhoso. Quando eu fui abrir a caixa, assim, ela, cuidado, o caminho está seu! Esse convidado também foi uma grata surpresa aqui no Pode Com Ela. Alguém que já passou por muitos reveses na vida, processo de emagrecimentos longos, cirurgias que não deram certo, mas que está conseguindo fazer do limão uma boa limonada. Quando eu cheguei, eu emagreci 92 quilos, não sei o quê, eu fui fazer a cirurgia plástica reparadora. Ah, eu vi que você acompanhei, porque eu acompanho, eu vou lá buscar as informações. Não, pera, isso foi a... Ah, não foi a de agora? Não foi a de agora. A de agora foi o meu renascimento. A de agora é que vai fazer com que você Assim, possa fazer nudes mais pra frente. Há 5 anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia reparadora que destruiu o meu corpo. Nossa. Então você imagina, eu emagreci 92 quilos e você vê o que é o propósito, né? Eu pensava assim, eu fiz o mais difícil, cara. Agora, na hora de fazer a cirurgia, ela me destruiu. A médica, no caso, né? Ela me destruiu. Ela acabou comigo. Não tinha treino, não tinha dieta, não tinha nada que eu pudesse fazer que fosse mudar aquele corpo que ela tinha criado no bisturi. E aí eu entrei num processo depressivo, assim, depois da cirurgia eu fiquei 30 dias que eu levantava da cama, me olhava no espelho e chorava, quando eu tirei a cinta. De cinta eu tava bem.
Quando eu tirei a cinta, que eu vi que aquilo que ia ficar mesmo, depois de 3 meses, eu falei, eu não quero. Eu não quero. E não podia fazer nada. É, isso que eu ia te perguntar. o que A você cirurgia fez? foi tão estragada, estragou tanto, que eu não podia fazer nada. Aí ali eu comecei a entrar no processo Mas o que foi? A depressivo. abdominoplastia que você fez? Foi uma abdominoplastia, ginecomastia. Foram algumas intervenções. Porque, assim, no meio do processo do emagrecimento, eu fiz uma cirurgia reparadora, porque eu tava com barriga de avental. Então ela tirou, você imagina, né? 167 quilos, eu era muita da largura coisa. dessa mesa, assim, sentado. Era bem grande. E ela tirou barriga de avental, tirou algumas coisas. E aí, quando terminou o processo de emagrecimento, eu fui fazer a finalizadora. E não finalizou nada, me deformou. Eu entrei no processo depressivo. Porque Com total razão. eu fiz o mais difícil, cara. Eu emagreci 92 quilos na raça. Na hora de fazer a plástica, a médica estraga tudo. Você conhece um polímata? Eu conheci. Nesse episódio, eu conheci o Michael. Ele é o perfeito cara que sabe de tudo um pouco. Ele tem várias formações e trouxe reflexões que eu mesma nunca havia feito. Com a gente, Michael Montemor, é empreendedor, psicanalista, jornalista, comunicador, o que mais, Michael? Vai contando que aqui a gente vai falar sobre as 1001 funções que você tem e exerce muito bem. Tudo pra pagar boletos. Esse é o que surgir eu faço. Você faz. Exatamente. Na verdade, até acho que o que deu grande visibilidade nos últimos tempos, por conta da rede social, não foi nem a minha atuação na comunicação há quase 20 anos. Foi quando comecei a fazer parte de um laboratório de pesquisa de política, comportamento e mídia da Fundação São Paulo, na PUC, dirigido pelo Luiz Felipe Pondé. Então, é um professor que tem um pouquinho de conteúdo, sabe? É pouquinho. Tem bem pouco, assim. Ele desconstruiu o conceito de meritocracia e lugar de fala. Mérito não existe. O que é mérito? Se eu olhar pra você agora e falar assim, o que é mérito? O que é mérito? Não, peraí, não vai me complicar, porque eu não estou preparada para falar sobre isso aqui. Mas é porque mérito é a base da meritocracia. O que é mérito? Quando alguém levantar a possibilidade de que a meritocracia é um tipo de regime ou tipo de análise válido para a vida das pessoas, é só você fazer essa pergunta, mas o que é mérito? E eu já ouvi mérito sendo uma série de coisas que não são mérito. Tipo, mérito é chegar na hora. Eu falei, não, isso é pontualidade. E o que é mérito? O mérito, ele não tem esse sentido. Não é palpável. Não é palpável. Ele é flutuante, ele é líquido. O que pode ser mérito pra mim, pode não ser mérito pra você. As pessoas estavam utilizando o lugar de fala, eu sempre repito isso, como forma de calar o outro. E lugar de fala não é isso. Lugar de fala é posição histórica na vida. Lugar de fala, ele parte do preceito de que cada um tem um trajeto, e esse trajeto implica diretamente na maneira com que você vê a vida. E ver a vida no sentido de ver as situações, analisar as coisas. Então, realmente, uma pessoa que nunca passou fome vai ter um pouco mais de dificuldade para falar sobre o que é fome. Mas ela pode falar dentro do lugar de fala dela de alguém que nunca passou fome. Eu posso falar de negritude, mesmo não sendo um homem preto, mas eu vou falar dentro do ponto de vista de um homem branco. Além da profundidade do Michael, ele é um cara gente boa. Se a gente pode definir alguém assim, é o Michael. Um papo leve, divertido, que rendeu boas risadas. Confere aí comigo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho limites. Mas assim, quem tem problema com a balança, Michael? Zero limites, né? Vamos combinar Outro dia eu fui no cinema. E eu queria comer delicado. A bala mais vagabunda que existe. Aquela bala que é açúcar puro. E gruda no dente, é um inferno. Custa R$2 o saquinho. Nossa, eu falo alto, deve estar estourando o áudio de todo mundo. E eu queria comer delicado. Aí eu fui na Americanas ali do Miramar. Não tinha o saquinho pequeno. Falei, ai, que droga, eu queria tanto comer, não sei o quê. Vou ter que fazer um sacrifício grande. Mas tem o saco de 1 quilo. Vamos abraçar, que é o que tem pra hoje. Eu juro por Deus, eu comprei o saco de 1 quilo, eu falei, eu vou comer só um pouquinho. Eu tive que pegar o saco de 1 quilo e levar pra casa da minha mãe depois de ter comido metade. E claro que eu não ia esquecer daqueles que nos apoiam, aqueles que estendem a mão no meio do caminho. Eu sempre falo pra vocês, o empreendedor não é ninguém se não tiver alguém que acredite nele no meio do caminho. E a Pães do Vale
acreditou. Desde o nosso primeiro episódio, a Pães do Vale está com a gente, acreditando no nosso projeto. Se você ainda não conhece o produto deles, se você não segue eles, vai lá no Insta, @pães.do.vale. Segue, porque eles têm um cardápio incrível de produtos para facilitar a sua vida e, além disso, são maravilhosamente saborosos. Se você ainda não conheceu, clica aqui, vai ter o nosso QR Code com o desconto do Pode Com Ela. Segue eles na rede social e vocês não vão se arrepender. Aqui a gente tem um mote. Vamos falar sobre empreendedorismo. Vamos trazer histórias de quem constrói, de quem acredita que empreender é o caminho. E esse foi o foco do papo que tivemos aqui com Maxwell Rodrigues. Confere aí. Ninguém nasce empreendedor, né? Não existe o start do empreendedor. O que existe é a necessidade. Né? Então, quando você não tem oportunidade, quando você dificilmente consegue se encaixar dentro de determinados feudos, porque os mercados são feudos, né? A gente sabe disso, a gente sabe como é que funciona. Então, se você olhar o mercado da comunicação, você tem um feudo ali de inúmeras pessoas que atuam, se olhar o Porto, a mesma coisa, entre a economia, banco ou o que quer que seja, né? Então, quando você não tem oportunidade, você tem que empreender, não tem jeito, né? E eu sempre falo que a melhor venda é onde você é o produto, né? Quando você começa a ser o produto, tudo começa a se transformar. Então você não nasce empreendedor, a necessidade te faz empreendedor. E a necessidade da vida me fez ser empreendedor, né? E eu sou um cara que eu sou aficionado por projeto, eu adoro projeto, eu sou um cara de projeto, eu penso como um projeto e eu estruturo todas as minhas ideias entre o início da ideia, o brainstorm que a gente faz, o planejamento de execução e principalmente a entrega. Enquanto eu não enxergo essas 3 etapas, aquilo para mim não é uma ideia. Falamos sobre o tema de diversas maneiras e o nosso convidado trouxe uma visão diferente do Porto de Santos. Então a gente mostra desde o processo seletivo que mudou muito, né? Eu falo para as pessoas, não é mais um currículo, né? Muita gente fala para mim, Maxwell, eu posso te entregar um currículo para você levar numa empresa do Porto? Não funciona mais assim. Hoje você tem uma plataforma de contratação onde você precisa se credenciar, você precisa se cadastrar. Ou seja, a modernização acompanhou também as operações não só portuárias, mas o processo seletivo, né? Você já pensou que a entrega do seu trabalho, do seu produto, por vezes é mais importante do que o caminho? Eu acho que eu também nunca tinha feito essa análise dessa forma. E esse conceito, o Maxwell trouxe aqui pra gente com muita propriedade. E eu gosto de empreender, eu gosto de ter ideia e gosto principalmente, volto a frisar isso, de entregar. As pessoas querem muito vender e tem pouca preocupação com a entrega. E a credibilidade vem da entrega, né? Sem dúvida, né? Quando você tem uma boa entrega, quando você tem um bom relacionamento, principalmente nesse mundo disruptivo que a gente vem vivendo hoje, né? As pessoas estão muito mais distantes e eu percebo que hoje o cliente, ele quer ficar muito mais próximo das pessoas, né? O relacionamento é muito importante. A gente está falando de empreendedorismo e eu gosto muito de usar esse exemplo também, né? No qual o network é fundamental. Quando você tem um bom network, as tuas ideias podem ser estruturadas, né? Esse nosso episódio foi um papo rápido, mas cheio de lições importantes sobre empreendedorismo. E o nosso 10º episódio foi muito cor-de-rosa. Foi o mais cor-de-rosa dos episódios até agora. 2 mulheres que decidiram ser o que são e o que gostam. A Nathalie falando sobre maquiagem e a Solange Galo falando sobre consultoria de imagem e estilo. E a consultoria de imagem e estilo, que é uma coisa que muitas mulheres não sabem direito o que é isso, né? Vamos aproveitar e contar aqui. Agora é o momento de esclarecer as dúvidas. Contar tudo. Então, na verdade, a consultoria de imagem, ela veio e hoje está muito forte realmente, com uma coloração pessoal, né? Sim, eu falei disso já num post sobre coloração pessoal, porque, gente do céu, como faz diferença. Muita, gente. Absoluta. Vocês não têm ideia Total. O que uma coloração pessoal faz com a sua pele, com o seu rosto, te transforma de uma maneira, assim, impressionante. E aí, a consultoria de imagem, ela é para, em todos os quesitos, você se conhecer, em todos os teus itens, como o seu tipo físico, porque a gente chega na loja, na verdade, né, as mulheres, nós somos consumistas. Sim. Você chega na loja, você não sabe direito qual é a roupa que te favorece.
Qual é a roupa que cai bem em você? Vai no feeling. Você vai no feeling, a vendedora fala que tá bonito, Ah, você sempre. na hora acha que tá lindo, maravilhoso, e quando você chega em casa, você fala, meu Deus, pra que eu comprei essa roupa? Foi leve, colorido, divertido. Mas, brincadeiras à parte, você sabe que cada pessoa tem a sua coloração pessoal? Coloração pessoal, nós temos 3 características que a gente tem que analisar para chegar à sua tabela de coloração, que existem, é o método sazonal expandido. São 12 cartelas que têm os nomes das estações do ano, tá? E uma delas é sua. Então, em cada estação são 3 cartelas. Então, são 12 cartelas. E a gente define a profundidade, se você vai bem com cores claras ou cores escuras. A pele reage. Se você não vai bem com cor escura, você morre, você fica doente, você fica tudo. Quando você põe, se for a clara que é a sua pele, ela vai iluminar. Essa é uma característica. A segunda característica é a profundidade. Se você fica... A profundidade é a clara e a escura. A intensidade. Se você fica bem com tecidos brilhosos ou tecidos opacos. A pele reage muito. E a terceira característica é a temperatura. Se a nossa pele é quente ou fria. E que uma make como essa que eu tô hoje, feita pela Nathalie, é capaz de transformar uma pessoa? Vendo aquilo, vendo aquele... Na verdade, a cara da mulher quando ela tá pronta. Eu acho que a sensação É que uma a mulher se transformação. sente quando ela tá arrumada é uma coisa que é de dentro pra fora. O olhar muda, a postura, a mulher ela já começa Ela a se ficar assim, ó. empodera, né? Porque vamos Exatamente. combinar que uma mulher com uma make, uma boa roupa, Justamente. ela chega Uma diferente nos produção, lugares. Sem dúvida, ela ganha segurança. Ela ganha segurança, ela sabe que ela está sendo observada e que ela está satisfeita com aquilo que ela está sendo, que as pessoas estão vendo dela, né? Outro assunto muito abordado por aqui é o tema da transição de carreira. E as 2 convidadas fizeram transições bem radicais. No começo eu mesma tinha muito preconceito, eu não sei se você viveu isso, Solange, de ter um preconceito pelo que a gente já passou pela parte acadêmica, eu fiz faculdade. Como se fosse fiz um downgrade na sua exatamente, vida. Exatamente. No primeiro ano foi difícil pra mim, pra caramba. Ainda mais você que saiu do mundo corporativo. Exatamente. Eu sempre fui cobrada por resultado. Eu estava no meio de uma gerência muito forte da Ambev. Eu tinha os chefes que, tipo, estavam no Brasil inteiro. Então, para mim, aquilo era muito grande. Eu sempre sonhei com aquilo. Eu sempre gostei daquela realidade. Aí, daqui a pouco, você se vê indo na casa de uma pessoa. Nem mundo, sempre né? as pessoas respeitam os profissionais como devem respeitar. E aí, eu comecei... E acolhem. E acolhem. Lá na Bahia, assim, ao contrário do que se pensa, aqui em Santos eu sou bastante bem acolhida, assim. No começo lá, eu não sei se era porque eu era inexperiente, né, e as pessoas não me conheciam, mas era difícil, existia uma desconfiança, existia um pé atrás, assim, e isso pra mim, eu ficava... Então, foi um processo de eu mesmo me aceitar como maquiadora, como profissional autônoma. Claro que o melhor é quando tudo dá certo. Foi o caso das 2 convidadas. Mas nesse processo, o mais importante é a decisão de mudar, porque a decisão é que faz tudo acontecer. Só que, há alguns anos atrás, eu decidi que eu queria mudar tudo na minha vida. Eu falei assim, não, agora eu quero ter uma profissão que eu possa trabalhar aonde eu estiver. Que seja constante. Constante. E depois de tantos assuntos densos, a gente teve que adoçar esse programa. E claro, foi com a Conrado Doceria, Brigadeiria, Doces em Família, da Aline Conrado. O papo foi, claro, muito doce. Falei, por que não também ser ambulante? Mas ao invés de vender o que todo mundo já vende, eu vou vender brigadeiro, porque é algo que eu sei fazer e todo mundo gosta muito. Meus amigos, sempre que tinha algum happy hour na casa de alguém, eu levava os brigadeiros. Aí eu falei, tá bom, é isso que eu vou fazer. Vou vender de forma ambulante os brigadeiros. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém na cidade. Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, só conhecia meu pai e minha mãe. Meu padrasto chama ele de pai, né? Meu pai do coração. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei, já que eu não conheço ninguém, eu vou até as pessoas. Eu vou vender na praia, porta de faculdade, colégio.
e por aí eu vou atrás de gente. Na praia, correndo, eu tive a ideia do negócio. Montei a estrutura do negócio, cheguei em casa, falei, mãe, montei uma empresa. Ela falou, como assim, minha filha? Enlouqueceu? Quer que tire essa corrida? Aí eu falei, então, vou fazer brigadeiro, vou vender assim. Ela vai vender pra quem? Eu falei, vou vender pra assim, 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 assim. Ela, como? E assim, todas as objeções que ela me dava, eu tinha soluções pra fazer. Eu falei, tá bom, é isso que eu vou vender. Aí, minha primeira cliente seria minha vizinha, né? Fui na vizinha, consondar com ela, quais sabores que ela gostava de brigadeiro. Aí ela fez, você tem licença para ambulante? Eu falei, precisa? Aí ela falou, precisa, porque lá em Alagoas não precisa, você pode vender à vontade. E aqui, para tudo, precisa de licença para ambulante, né? Eu não fazia a menor ideia. E uma super empresária, empreendedora, com uma loja com um monte de colaboradores, começou vendendo brigadeiro e bolo de pote. Acredita? Confere aí. E aí eu pensei assim, nossa, era faculdade de medicina. Eu falei, galera tá ansiosa para comer um doce. Época de prova, um docinho vai acalmar nesse momento. E aí eu entrei naquele perfil e comecei a adicionar todo mundo daquela faculdade. Até que o Instagram me baniu, de tanto que eu adicionei o povo, né? E aí eu comecei a vender só brigadeiro. E a mulher falou assim um dia pra mim, mas você não vende bolo? Tava louca pra comer um bolo. Aí eu falei, tá, bolo. Como é que eu vou fazer bolo pra vender em delivery? Já que a fatia, por enquanto, não tem uma caixa que ela chegue uma fatia do bolo perfeita no cliente. Aí eu falei, já sei, um bolo no pote. Vou pegar um bolo, vou desconstruí-lo e vou montar num potinho para chegar perfeito, intacto nele. Mas o bom empreendedor é aquele que se preocupa com tudo, com o todo. E na pandemia, o foco da Aline e da Conrado Brigaderia foi na saúde e segurança dos colaboradores. É tão gostoso você olhar para trás, assim, ver a Conrado do jeito que ela tá hoje, saber que você criou aquilo ali, você fez o negócio acontecer. Quantas vidas hoje eu consigo, quantas famílias, né? Por isso que eu falei, 32 pessoas diretamente, fora os indiretos. Exato. Quase 100 pessoas dependem da Conrado. Meu delivery é terceirizado. Então, assim, são inúmeros motoboys que passam por lá também, né? Inúmeros motoboys que eu sei que estão levando o pão para casa graças aos nossos produtos, por exemplo. Então, isso é muito satisfatório. Por exemplo, pandemia, eu não abri, quem cliente sabe, eu não abri a loja pronta, mesas prontas, máquina lá, fechada na caixa, máquina de café, eu não abri por segurança aos meus colaboradores, porque eu sabia da minha responsabilidade. É lógico que o financeiro conta diariamente, mas eu preferi deixar o financeiro de lado e a saúde ser o principal, porque ali eu tenho um asmático, tenho mãe que é acamada, as mães das minhas... Nossa, travei agora, travei travando. Das colaboradoras. Das colaboradoras, né? Então, eu sabia que aquele momento era de muito cuidado, então eu não abri em momento algum. Eu perdi muitas vendas, mas naquele momento, assim, o cuidado com os meus era maior de tudo. E além de uma excelente empresária e empreendedora, a Aline também é puro marketing. E ela dividiu todas as dicas aqui com a gente. E assim, eu capricho muito em embalagem. Eu acho que o meu segundo diferencial é esse. Eu brinco assim, que primeiro eu encanto com o visual. Né? E depois, você compra primeiro o que você vê. Sim, sim. E uma coisa assim, que eu invisto muito em embalagem. É para cativar o cliente naquele momento ali. Né, na sacola, na caixa diferenciada. Eu brinco assim, eu não quero fazer mais do mesmo, eu quero fazer sempre algo diferente. Então, ter sempre aquela embalagem diferenciada, aquela embalagem que você queira guardar de recordação, por exemplo, para você lembrar que aquele momento que você ganhou aquele ovo de Páscoa, por exemplo, de alguém especial, daquele bilhete diferente, aquele cartão postal que vem agora pro Natal, por exemplo. Então, assim, eu sempre busco ter algo a mais diferente, não ser apenas só aquele doce. Tem também algo afetivo. E para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, tivemos uma convidada internacional, a Bia do Seca 30, que se mudou para Londres em busca do seu amor. E ela contou pra gente essa história romântica e cheia de carinho aqui. Antes era o não, mas não demorou muito também para sair o sim, né? Saiu sim. Eu lembro até hoje, estava voltando dentro do avião. Voltando de Londres? Voltando de Londres pro Brasil. Assim, daqui 2, 3 meses, tá aqui também, né? Tava tudo certo, já tinha um apartamento, ela quer ficar e beleza, isso, tá tudo organizado, né? Capricorniana. Ela, no caso, então, super organizada, já fez o plano na hora, né? E aí... E você?
sou pisciana. Pisciana. Tem que dar um equilíbrio, né? Entendi. Equilibrado. A vida precisa de equilíbrio. E aí, ela me mandou uma mensagem, que ali o meu mundo desmoronou. Ela mandou, eu estava no avião, quando eu cheguei na conexão na Espanha, que eu abri, conectou o Wi-Fi, eu preferi que não tivesse conectado. Ela falou, não tem como mais eu ir, porque eu fui dar a notícia no trabalho e eles aumentaram meu salário e me subiram de cargo. Aquele momento eu não sabia se eu ria, se eu chorar, se eu pegava o avião de volta, matar. Voltava, Foi isso. E aí, eu conversando com a minha mãe, como te contei nos bastidores, falando com a minha mãe. Minha mãe falou, quer saber, isso é do mundo. Se não der certo, você volta. Na época, acho que eu tava com 23 anos. Minha mãe falou, vai, você não sabe, se der, deu, se não der, você volta. Tô aqui. Vamos lá, vai fundo. E aí fui. E daí deu bom. Assim, foi o novo desconhecido. A Bia criou um programa de emagrecimento e exercícios em 30 dias e 30 minutos. E o mais legal é que são exercícios adaptados. Você sabia disso? Eu não. Então, confere aí. Olha que massa, né? Você democratizar a atividade física, o exercício físico, mostrar que é pra todo mundo. Eu sempre gostei disso. Porque imagina a pessoa não poder fazer o exercício, falar, pô, não posso treinar, não posso ser alta performance, não posso isso, posso aquilo. Então, ali eu comecei a me aproximar mais e entender. Ele escreveu um livro, li o livro, e eu lembro que na dedicatória dele ele falou que isso aqui muda os caminhos da sua vida. E realmente mudou, porque aquilo ali foi a virada de chave pra ser a profissional que eu sou hoje no diferencial da adaptação. E eu falei, cara, todo exercício tem que ter uma adaptação. Porque se a pessoa não conseguir fazer, ela precisa ter Como fazer. outra forma de fazer. Porque senão ela vai parar. Porque era isso que eu comecei a perceber. A pessoa se deparava com um burpee, como é que ela vai... Peraí, não vou fazer. Foi o exemplo que eu dei aqui. Um burpee, pra mim, eu não consigo me ver fazendo. Exato. E aí, qual a primeira coisa que você vai fazer? Não vou fazer, desisto, chega, isso não é pra mim. Quer emagrecer? Quer, mas vai dar? Não vai. Então, ela meio que já aceita e fala assim, chega, não é pra mim. E aí, com muito disso, fui passando pras minhas alunas, porque foi chegando. Fibromialgia, condromalácia, bico de papagaio, hérnia discal. Falei, pô, eu só fui pegando ferrada assim nessa questão. Falei, não dá pra eu ficar dando impacto aqui nessa galera. Eu falei, vou trazer adaptação. Então, aí nas aulas eu falava assim, e quem não pode fazer o polichinelo, tira o salto. Quem não pode fazer o abdominal remador, faz só o supra. Quem não consegue fazer a prancha, bota o joelho no chão. Então, eu fui criando alguns exercícios, eu até brinco, às vezes eles estão comigo filmando e falam, que adaptação serve aqui? Ela contou pra gente como surgiu o projeto e o programa Seca 30 e a importância de um bom manual da marca para encantar o seu cliente. O Seca 30 é chiclete. Eu falei achei exatamente essa incrível. palavra. O Seca 30 é chiclete. Se você fizer, bum, vai estourar. Fiquei com aquilo na cabeça, falei... Tá aí, beleza, vamos ver o que vai dar. Me surpreenda, deixei na mão dele. Quando ele voltou com a arte, que aí tinha todo um significado, né? O Seca 30, logo, com o arco fazia uma balança, mas também que simbolizava o sol, de coisa quente, que suava, e as gotas do suor, e o tempo de 30 minutos. Ou seja, tinha todo um negócio, um estudo ali, e as cores que representava nessa questão da queima, da gordura, do sol. Ah, pronto. Eu falei, meu filho, meu bebê aqui acabou de nascer. Pronto. E aí eu falei, é chiclete mesmo, vamos botar isso aqui pra rodar. E tráfego pago, você conhece? Já ouviu falar? A Bia contou pra gente a importância que essa estratégia de marketing tem na hora de procurar o posicionamento do seu cliente. E aí, outra coisa também que a gente analisa muito é pelo tráfego, né? A gente faz tráfego pago, então, quando a gente faz as análises de público, a gente vê o público ali que tá chegando. Aí viu que o público maior era esse, e a gente começou a focar mais nesse público, até porque é um público mais carente e excluído das academias. É verdade. Porque chega nas academias, tem um problema, a pessoa, infelizmente, ou por ser realmente, né, o profissional, ele não dá conta, porque muita gente não consegue dar uma atenção maior, ou pelo sistema da academia, às vezes é uma academia low cost, bota lá, sei lá, um sistema de você só pode atender X, enfim. Ou porque às vezes é recém-formado e também não entende como adaptar. Às vezes pega um problema ali e fala, isso aqui eu já não sei se pode fazer. Existe disso. Então, ela acaba se sentindo excluída, né? Ah, vou fazer uma cadeira extensora, mas eu tenho problema no joelho. Aí existe aquele negócio, né? Eu já fiquei sabendo que quem tem problema no joelho não pode fazer exercício de cadeia aberta, que é quando você não tem... você não tem contato do pé em algo fixo, tipo o solo, né?
Então, só pode quem tem problema de joelho tem que fazer, tipo, leg press, agachamento. Então, tem essas coisas, assim, nas As cabeças. crenças já, exato. né? Embutidas Exatamente. no nosso subconsciente. Exato. Então, eu falei, eu vou cuidar desse público. E para você que é estudante, a Bia aproveitou e deixou um lema aqui no Pode Com Ela. É federal, no litoral, é mais legal. E a gente resolveu fazer esse último episódio de fechamento da temporada para vocês com muito carinho, que é o que a gente empenha aqui nas gravações semanais do Pode Com Ela. As gravações da nova temporada começam na metade de janeiro e a gente já tá com tudo programado para vocês. Serão episódios tão ou mais legais do que vocês já viram por aqui. E você aproveita esse tempinho de pausa de gravação e de episódio inédito, porque a gente está trabalhando muito por trás das câmeras para trazer um conteúdo muito diferente, inovador e cheio de informação para vocês. Vai lá no nosso canal, assiste todos os 12 episódios, estarão lá na íntegra para vocês. Compartilha, se inscreve no canal. A sua participação é muito importante pra gente. As próximas temporadas serão mais curtas, terão 8 episódios ao invés de 12. Mas teremos muitos stories e outros conteúdos no Insta do Pode Com Ela e no nosso canal também. Você continua daí acompanhando a gente. E eu e essa equipe incrível que tá por trás das câmeras, continuaremos aqui pensando no que tem de mais legal e mais importante e relevante para você na próxima temporada. Essa primeira temporada acaba por aqui. E eu desejo a vocês que estão aí do outro lado e que foram minhas fiéis companheiras um Natal cheio de luz e um ano novo cheio de muito amor, sorte, prosperidade e decisões. Que 2023 seja incrível para todas vocês.